Falar em clubismo, Série C do Campeonato Brasileiro também, né? Na tela aqui, o time do CSA fez uma partida muito ruim contra a equipe do Ipiranga, né? E já pra ser o primeiro ponto, né, pra gente falar, porque foi o jogo que eu acompanhei, né? Eu acompanhei também o do Confiança contra o Maringá, mas, pô, assistir esse CSA Ipiranga chega a doer nos olhos, cara, porque o time do CSA fez uma partida incrível contra o time do Grêmio, ganhou em Maceió com toda a dificuldade que teve contra uma equipe forte da Série A, né, como o Grêmio. O time do CSA fez um jogo exemplar, cara. E aí joga contra a equipe do Ipiranga, a sensação que a gente tinha era que o time inteiro do CSA tinha ido pra uma barca do caralho no dia anterior e chegou todo mundo morto, virado, todo mundo ou de ressaca ou ainda bêbado do dia anterior, tá ligado? Tava todo mundo atrapalhado, perdido em campo, né, sem dar uma entregazinha a mais, né? Parece que esqueceram, deixaram tudo contra o Grêmio e não tinha mais nada a oferecer, tá ligado? Pra esse jogo agora. Perde a primeira partida na competição e é ultrapassado, inclusive, pelo próprio Ipiranga, que é aí pra 10ª colocação a equipe do CSA. Mas vamos lá, falar sobre outros jogos aí também, porque tivemos aí na 4ª rodada o Maringá vencendo a equipe do Confiança, jogo que abriu aí, né? Na verdade, esses dois jogos no sábado aí abriram a rodada, né? E 5 gols em 2 jogos foram 10 gols, né? O Maringá fez 3-2 na equipe do Confiança e eu acompanhei bem esse jogo aí, né? Porque tinha primeiramente o Confiança, que é um time do Nordeste, né? E o outro, o Maringá, que é o próximo adversário do CSA. E assim, cara, foi uma demonstração de muita força, qualidade, entrega, né? E comprometimento da equipe do Maringá, porque perdeu o Buga expulso ainda no primeiro tempo, quando já estava perdendo de 1-0, e conseguiu ir buscar a virada com mesmo um jogador a menos, né? E mesmo também tendo tido um jogo difícil, pesado contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E olha o nível de dedicação e entrega desse time aí, né, para ir buscar essa virada contra a equipe do Confiança. O Confiança que também, na verdade, não fez um jogo ruim de uma maneira geral. Conseguiu o primeiro gol numa grande jogada do lateral, faz um 1-0, fica com um jogador a mais, e aí começou uma autossabotagem da equipe do Confiança. O goleiro do Confiança dá 2 entregadas, né? Na verdade, estava ganhando de 1-0. Aí o goleiro dá uma entregada, essa primeira foi a mais gritante, porque a bola vai na área, ele sobe sozinho, não tromba com ninguém. Mas quando ele cai, ele solta a bola no chão. Ela passa por baixo da perna dele e o cara do Maringá se aproveita lá, toma a bola e o outro jogador faz o gol, né? Então foi a primeira sabotagem própria da equipe do Confiança. No segundo tempo, o jogador do Confiança, não lembro quem foi, mas dá um passe sensacional ali no meio da zaga, o jogador também recebe a bola sozinho, cara a cara com o goleiro, e só num toquinho ali, ele mata o goleiro e faz o 2-1. De novo, em outra falha do goleiro, que foi uma falha, mas não tão gritante quanto a primeira, o jogador do Maringá sai sozinho, bate pro gol e o goleiro do Confiança titubeia, né? Ele cai inteiro na bola, mas não é que a bola ele tem que se esticar muito para pegar a bola e ele defendeu do jeito que dava. A bola vai mais ou menos em cima dele e essa bola o goleiro tem que abafar para ele mesmo. Para ele espalma ela, para ele poder depois abafar, cair por cima dela e abafar a bola. Ele não faz isso. Quando ele cai assim, ele espalma ela para o meio da área. E aí o rebote, o cara sozinho chega lá só e pimba, para dentro do gol. 2-2. E ainda teve tempo para lá no final do jogo, o time do Maringá fazer o gol da virada, né? Então foi um detalhe aí desse jogo, né? Que o Confiança deixou de fazer pontos importantes contra um dos adversários mais fortes aí dessa Série C. O time do Maringá tem uma característica de jogo que achei bem interessante, mas que por muitas vezes é perigosa, né? Com a bola no pé, claro que tem a qualidade da equipe, mas no primeiro tempo teve muita dificuldade para encontrar o Confiança dentro de campo. O time do Maringá joga com uma marcação individual, não é aquela marcação por zona. Então, quando você tem um jogador que joga do lado esquerdo puxando para o meio, o cara que tava na marcação para ele sai correndo para acompanhar, né? É cada um marcando o seu, tá ligado? É igual racha.
Você vai, cada um marca o seu, cada um pega o seu, né? E aí o cara persegue ele pelo campo todo, sabe? Claro que o zagueiro não vai marcar o cara lá no campo de ataque, né? Isso daí aí eles fazem a sua zona. Mas quando o time tá no ataque, é cada um com o seu. Cola nele e não solta, tá ligado? O cara vai acompanhando o jogador o campo inteiro, tá? Mas isso daí também é um problema, porque fica muito no mano a mano. Então, Confiança, quando acertava as suas tabelas, os jogadores do Maringá não conseguiam acompanhar sempre, né? Então, é um ponto frágil da equipe do Maringá. Mas, claro, tem toda a qualidade da equipe, é um ótimo time e, pra mim, um dos favoritos aí nessa Série C. Mas teve esse detalhe aí também da equipe do Maringá. ABC 2, Ituano 3, o Ituano também surpreende muito bem, né, nesse início de Série C. Por não jogar o Campeonato Paulista, eu não tinha muito o que adicionar sobre a equipe do Ituano, mas eu imaginei que fosse ter mais dificuldade do que tá tendo. E o Ituano faz o início de competição muito bom, né? Já o time do ABC vem ali na parte de baixo, né? Perde sua primeira partida, mas também não ganhou nenhuma, então entra aí também na zona de rebaixamento. Ponte Preta vencendo o Anápolis, bom início da Ponte Preta também na competição, e o Anápolis, ele pra mim, cara, um time bastante fraco, né? Inclusive, ABC e Anápolis, né? O Anápolis acho que é até mais fraco, né? E o CSA perdeu para os dois. Quer dizer, perdeu pontos para os dois, né? Empatou com os dois. Então, assim, o time do CSA, ele precisa abrir o olho, se ligar nessa Série C. Tá deixando escapar muitos resultados importantes, né? Às vezes por tá desligado no campo, às vezes por falta de interesse também no jogo, né? Então, acho que a gente precisa também dar uma chacoalhada nesse time aí para poder brigar por coisas maiores, certo? A prova de que esse time sabe jogar bola é o jogo contra o Grêmio, mas esse jogo contra o Grêmio não pode ser o ponto fora da curva, certo? Tombense 2, Itabaiana 0. Tombense também é uma equipe muito interessante, né? E o Itabaiana, pô, é um time que acho que vai figurar nessa parte de baixo aqui, né? Aliás, muitos times do Nordeste perigando aí em relação ao rebaixamento, né? O Náutico e o ABC, os dois na zona do rebaixamento. E os dois primeiros fora da zona, Confiança e Itabaiana, também do Nordeste. Floresta aqui com 4 pontos, ainda tá próximo, né? Ganhou o seu jogo, mas que ganhou do Retrô, inclusive, né? Grande resultado do Floresta. Mas os nordestinos com bastante dificuldade nesse campeonato. O Ipiranga venceu aí a equipe do CSA, como eu falei, o time do CSA completamente apático dentro de campo, né? O que a torcida esperava muito mais depois do jogo contra o Grêmio. Mas já falei bastante sobre esse jogo. E tem análise também da gente no canal Diário de Azulino, completa para vocês poderem acompanhar, certo? Náutico empatando aí com a equipe do Brusque, né? O Brusque é um time que até começou bem o campeonato, né? E o Náutico não tão bem assim. Então, o alerta precisa ser ligado para a equipe do Náutico. Guarani consegue seus primeiros 3 pontos contra a equipe do Botafogo e dá uma reativada, pelo menos sai da lanterna, né? Sai inclusive da zona do rebaixamento, né? A equipe do Guarani. Olha aí como uma vitória faz a diferença, né? Então é algo que eu tinha falado. O Guarani, ele tinha... ele estava numa sequência de 3 derrotas consecutivas, mas que precisava urgentemente sair dessa fase ruim. Porque quanto mais essa fase ruim se estende, mais é difícil sair dela, sabe? Então, e também, claro que quando você vai estendendo essa fase ruim, mesmo que em algum momento da temporada você consiga virar a chave, consiga conquistar pontos, aqueles pontos, aquele tanto de pontos desperdiçados no começo da temporada, lá no final fazem falta, sabe? Então o Guarani, sendo um time que a boa parte lá da imprensa paulista cravava como favorito ao acesso, né? Tava se enfiando em uma situação bem difícil, mas consegue sua primeira vitória em cima do nordestino, né? Pra variar, os nordestinos aí com muita dificuldade. O Botafogo aí perdendo esse jogo aqui, né? Fica ali com 5 pontos. Mas, enfim. E ontem fechamos a rodada aí com São Bernardo 0, Londrina 0, Figueirense 2, Caxias 3. O Figueirense também é um time que se destaca negativamente, né? Um time de massa, time de torcida e que 4 jogos, 1 ponto apenas,
né? 3 derrotas. Aí, parecido com o Guarani, né? Só que o Figueirense não ganhou um dos jogos, empatou só. Mas enfim, tá aí na última posição a equipe do Figueirense, né? E o Guarani dá essa reativada aí, dá essa respirada na tabela, saindo da zona do rebaixamento. Mas tá aí a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, comentando aí também um pouco de cada um dos times.